Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, dando mais um passinho no nosso estudo sobre o Antigo Testamento, os livros históricos. E nós iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós estamos no livro de Samuel, os dois livros de Samuel, como nós já vimos, né, essa organização da literatura, era um livro só, dividiu e etc. Isso aí vocês já sabem. E nós falamos então que esses dois livros de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, para efeito de estudo, para efeito pedagógico, ele sugere uma divisão em três partes. A primeira parte é o capítulo 1, do versículo 1 do primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7. Depois, a segunda parte pega o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, até o segundo livro de Samuel, capítulo 1, e a terceira parte vai até o último capítulo do segundo livro de Samuel. Uma coisa importante é falar para vocês o seguinte, que nessa divisão, na primeira parte ali, os 7 capítulos iniciais, é uma abordagem sobre o nascimento de Samuel, a sua vocação, os primeiros conflitos ali com os filisteus, que nós já falamos, e depois, na segunda parte, os personagens fundamentais, principais, são Samuel e o rei Saul, e já com a entrada em cena de Davi. Mas o segundo livro de Samuel, a divisão que foi feita entre o primeiro e o segundo livro de Samuel, é justamente para deixar o segundo livro, todo ele, para a história de Davi, para completar, para complementar a história de Davi, dada a sua importância, o significado de Davi como o rei o rei por excelência. Então, por isso que nós vamos seguir essa sequência. Nós iniciamos no nosso último encontro falando sobre o nascimento, a vocação, e os primeiros conflitos, expliquei para vocês, a origem dos filisteus, um povo que vai ser pedra no sapato do povo de Israel. Nós vimos que chegaram praticamente juntos, filisteus e Israel chegaram juntos naquela terra, na terra prometida, e os filisteus mais adiantados, mais preparados, evoluídos na parte bélica, na parte de ferramentas, de metal e tudo mais. Nós já falamos isso para vocês. Falamos também que logo no início, num primeiro combate, houve a supremacia do povo filisteu, que acabou tomando a arca como refém, e aí nós falamos sobre os desdobramentos dessa ação. A arca vai para uma das cidades dos filisteus, levada e deixada dentro do templo do deus Dagon, e nós vimos que o deus pagão se submete à superioridade da arca, pois ali está o nosso Deus Javé. E depois a história, bastante interessante, que vocês podem ler no capítulo 6, a devolução da arca, os preparativos, o que foi tratado ali para que a arca fosse devolvida. A partir desse momento, que a arca é devolvida, o povo de Israel se recupera na sua supremacia e consegue algumas vitórias. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que o povo, que já havia se espalhado pela terra prometida, cada tribo tendo ocupado o seu quinhão de terra, nós vamos perceber que surge uma insatisfação do povo que vivia uma realidade teocrática, o governo de Deus. Quem era o governador, quem era o rei, quem é que comandava o povo de Israel? Era Deus, a teocracia.
Mas o povo está injuriado. O povo, vendo os povos, né, circunvizinhos, com os seus reis, com os seus exércitos, com aquela coisa toda, começa a querer um rei. Volta lá no livro dos Juízes, né, aquilo que nós estudamos, o livro de Juízes, como propaganda em prol do reinado. Né? Assim, queria um rei. Então, até aquela frase, porque não havia rei em Israel, todo mundo fazia o que queria. E agora, então, esse povo de Israel está louco para ter um rei como tinham lá os caldeus, o povo da Babilônia, o povo da Assíria, e etc. E tal. E eles vão para cima de Samuel. Né? Eles vão para cima de Samuel, que vai fazer de tudo para que eles, né, desistam da ideia. E ele, né, mas Deus vai falar com Samuel, atende o pedido deles. Mas antes disso, né, Samuel faz questão de dizer para aquele povo quais seriam as consequências de ter um rei. O que o rei ia tomar das suas propriedades, da sua família, do seu dízimo, da sua produção, levá-los como escravos e etc. Mas, leia lá no capítulo 8, né, o povo quer um rei. E aí Deus vai ser categórico. Né? Depois de longa hesitação, Samuel se resignou a conceder o rei, porque Deus vai dizer para ele, dá o rei, né? Deus vai dizer para Samuel, dá o rei para eles. O problema desse povo é comigo e não é de hoje. Né? Esse povo vem me fazendo, né, pirraça durante toda a trajetória para a terra prometida, desde que saiu do Egito. Então dá o rei para eles. E aí Samuel então vai dizer, né, Deus está concedendo para vocês o rei, mas quando as coisas piorarem, não adianta reclamar, porque aí a desordem já está estabelecida. Leiam lá, interessante essa narrativa do capítulo 8, a solicitação veemente do povo de querer o rei, né? A atitude cautelosa de Samuel e a misericórdia de Deus, no sentido de atender o seu povo. Quer o rei? Toma o rei. Né? E aí então inicia-se a segunda parte, onde Saul, né, nós vamos pular aqui alguns capítulos, porque não dá tempo de ver tudo. Né? Nesse primeiro momento, a narrativa de como que Saul foi sagrado rei pelo profeta, sacerdote e juiz Samuel. É Samuel que vai consagrar, que vai ungir, né, que vai derramar o óleo na cabeça de Saul para se tornar rei. E aí, então, estabelecido o reinado, a monarquia, o primeiro rei é Saul, e acontece o seguinte, Saul se num primeiro momento ele caiu nas graças de Deus e foi escolhido como rei, as suas atitudes pecaminosas vão fazer com que ele perca isso assim muito rapidamente. De que maneira? Saul vai cometer 3 pecados. Anotem aí nos seus caderninhos. Né? 3 pecados. Primeiro pecado, nós já temos aqui, o pecado da usurpação. O que é usurpar? Usurpar significa você tomar a função que não é sua. Né? Você querer ser o juiz no lugar do juiz, você querer ser o prefeito, querer ser, né, seja lá o que for. Tomar o lugar de uma autoridade sem estar, né, devidamente qualificado para aquilo. Então, o primeiro pecado de Saul foi a usurpação da missão sacerdotal. Vocês vão se lembrar que sacerdotes para o povo de Israel eram somente os descendentes da tribo de Levi, como foi Moisés, como foi Arão, como foi os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Né? Então, o sacerdócio era vinculado à genética da família de Levi. E Saul não era da família de Levi. Mas acontece o seguinte, logo no começo, eu vou resumir aqui para vocês, logo que Saul foi sagrado rei, Samuel
né? Isso está lá no capítulo 10, versículo 8. Samuel vai dizer para você: agora é o rei, você desce lá para onde a gente vai se encontrar e você espera 7 dias. Dentro de 7 dias eu vou até lá para a gente oferecer um sacrifício e seguir a vida. E aí então, né, capítulo 10, versículo 8. Veja como foi rápida, né? A ascensão e a queda de Saul. Porque lá no capítulo 13, versículo 9, Saul, né, tendo chegado o 7º dia, gente, mas o 7º dia termina meia-noite. Né? E se Samuel ainda não tinha chegado, mas ele ainda não tinha chegado no 7º dia, ele poderia chegar. Mas Saul, ansioso, né, se arrojou e tomou para si a função sacerdotal e ofereceu o holocausto, ofereceu o sacrifício. Parece até, né, que Samuel estava escondidinho lá, esperando. Quando ele botou o animal para sacrificar, Samuel chegou. Saul, por que você procedeu insensatamente, né, fazendo aquilo que não é da sua competência? Por isso, né, logo em seguida, o teu reino não subsistirá. Samuel é o profeta, é o sacerdote, é aquele que fala por Deus. Então, o que ele está falando não é dele. Ele está falando que Deus já revelou isso para ele. Ele não vai permanecer. É como se Deus tivesse chegado para ele e falado: tudo bem, você foi eleito, tomou posse, né, pisou na bola, não vai, né, não vou tirar você, mas já tenho outro para pôr no seu lugar. E a partir disso, então, Israel vai ter essa realidade conflitante. Dois reis, praticamente. Saul, nomeado, ungido, né, assumido, e Davi, que já é o escolhido de Deus, que vai, né, ficando à margem até chegar o momento de assumir. O Senhor escolheu para si um homem, Davi, segundo o seu coração. Portanto, o primeiro reinado de Saul foi infeliz. Né? Ele foi rejeitado por Deus por não ter cumprido as suas ordens. 3 pecados que ele cometeu. O primeiro já está aqui. Ele tomou o lugar, tomou a função sacerdotal que não lhe cabia. Então, fim de papo. A sua fraqueza, né? Fraqueza de Saul, a sua neurastenia, ele vai se revelar um homem nervoso, né? Ele tem uns transes que só acalmava ouvindo música, e aí então Davi entra no contexto da história para ir tocar a harpa, para acalmar aquele homem, e ele se enfurece, quer matar Davi. Né? Leia lá, né, a sequência dos fatos. Enquanto o jovem Davi vai crescendo diante de Deus, né, pela sua coragem e piedade. Para a gente finalizar o nosso breve encontro de hoje, né, vamos falar sobre o segundo pecado de Saul, que é logo em seguida. Capítulo 13, fez o primeiro pecado, tomou para si o lugar do sacerdote. E o segundo pecado de Saul, ele desobedece à lei do interdito. Lembrando, nós já falamos sobre isso, o interdito é aquela ordem, né, que para nós parece um absurdo, se a gente olhar no contexto de hoje, mas a ordem que Deus dava, né, de acordo com aquilo que era comum entre os povos, de, ao se vencer um inimigo, a eliminação total, radical de pessoas, animais, os bens, aquilo tudo era declarado amaldiçoado e não se podia tomar posse, chegar perto, etc. e tal. Leiam o capítulo 6 do livro de Josué, que fala da tomada de Jericó e o pecado do interdito. Então, Saul é designado por Deus para passar Amaleque, os amalecitas, né, um povo que já anteriormente teve conflitos com o povo de Deus e fez ali algumas pirraças contra Deus. Então Deus vai dizer para Saul: vai, fere Amaleque e vota ao interdito. Quer dizer, exterminação total. Acontece o seguinte, que Saul, né, e os seus homens, contrariando a determinação de Deus, eles pouparam a vida de Agag, né, que era o rei
dos amalecitas. E então, né, Samuel, vai até aonde eles estão para saber o que tinha acontecido. E quando Samuel, o que é interessante, isso aí é uma historinha gostosa de ler, né? Samuel vai chegando, ele começa a escutar, né, barulho dos animais, tudo, e aí ele pergunta para Saul: por que você desobedeceu a Deus não cumprindo o interdito? Né? Aí ele fica na mão. Aí ele vai dizer: não, nós separamos o melhor do rebanho para oferecer em holocausto. E aí Samuel vai dizer para ele: Deus não quer sacrifícios, Deus quer a obediência. Então, essa história sua, essa desculpa sua, não agrada a Deus. Né? Porque eu vou fazer o sacrifício. Significa, né, que o culto é importante, mas Deus pede, sobretudo, a nossa obediência. Leiam isso no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, e no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, que traz o assunto paralelo dessa questão. Deus não quer o sacrifício, Deus quer a misericórdia, Deus quer a obediência. E é interessante porque quando Samuel pergunta, né, sobre o interdito, eles respondem: não, nós eliminamos o gado defeituoso, o rebanho, e separamos aqui só, né, coisa de primeira, conversa mole. Tá? Então, Samuel vai concluir a sentença que ele já havia falado lá no primeiro pecado, que Deus, né, já tinha um homem escolhido. E aí então ele vai dizer para Saul: porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele, o Senhor, te rejeita e te despoja. E aí logo em seguida, depois desse acontecimento, onde Saul comete o segundo pecado, Davi é ungido oficialmente como rei, selando aquela duplicidade que eu falei para vocês, né? O rei Saul, que estava sagrado e consagrado, e Davi já como preferido de Deus. Agora ele não só é o preferido, como também está ungido. Tá? Até que vai, no final, né? Vamos dar um spoiler, né? Saul vai morrer, né? E aí Davi vai tomar posse. Tá bom? Então, peço, né, assim, sugiro para que vocês possam ler a apostila, né? Todo mundo tem a apostila, ler a apostila e ler esses capítulos, né? Do capítulo até o capítulo 15, pelo menos, né? Assim, lê aí um capítulo por dia, vai organizando as suas ideias. Amém? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Nós nos veremos novamente, permanecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.